Neste vídeo vamos continuar a falar sobre a implementação de métodos e utilização de parâmetros em classes do C#. No vídeo anterior desta série estivemos então a mostrar como criar uma classe, neste caso a classe matemática ou CL matemática, que nos permite fazer então 4 tipos de operações, as operações mais básicas, a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Eu vou utilizar um mecanismo que habitualmente uso para separar aqui as partes do meu código, neste caso costumo até usar aqui com os sinais de igual, isto é, coloco um comentário para depois separar e tornar de uma forma mais fácil de ler todo o meu código. Portanto, temos aqui claramente identificado o conjunto dos métodos que constituem a minha classe. Ora, neste vídeo em concreto eu vou aqui demonstrar mais algumas utilizações deste tipo de informação, neste caso dos parâmetros dos meus métodos. E neste caso em concreto vamos aqui reconstruir a nossa classe para que possamos simplificar o nosso código e obter o mesmo resultado. Como podem reparar aqui nesta implementação, eu fui definindo aqui uma variável resultado e depois calculadora.divisão, calculadora.multiplicação, ponto subtração, ponto adição. Mas vamos imaginar que nós temos aqui uma forma de reduzir substancialmente a escrita do código, nomeadamente no que diz respeito à constituição da nossa classe, reduzindo tudo isto a simplesmente um método. E que esse método nos permita fazer qualquer tipo de operação matemática. Okay? E se nós conseguirmos fazer isso, de facto vamos estar aqui a ganhar muito terreno. E de facto isso é realmente possível. Porquê? Reparem o seguinte, eu vou aqui eliminar toda esta implementação e vou à mesma deixar ali ficar então o caixa texto é igual a resultado.toString. E aqui o int resultado vai ser igual a qualquer coisa que eu vou colocar aqui. Isto é uma implementação de calculadora, ok, calculadora, ponto, e qualquer coisa. Neste momento eu tenho a adição, a divisão, tenho aqui a multiplicação e a subtração. Mas eu vou reduzir tudo isto a apenas um método. Então, neste caso, eu vou colocar aqui simplesmente um comentário, para não ter que apagar daqui o código. Vamos colocar aqui um comentário também. E depois iremos voltar aqui a retirar os comentários quando tivermos as nossas alterações da classe efetuadas. Então o que eu vou fazer simplesmente é o seguinte, vou eliminar todas estas parcelas que aqui estão, ok? Todos estes métodos. E vou criar simplesmente um chamado public int operações, ok? E vou agora definir ali então quais são os parâmetros deste meu método. Ora, este meu método vai devolver um valor inteiro. E por conseguinte eu posso simplesmente fazer o seguinte. Int resultado é igual a -1, por exemplo, ok? E logo de seguida eu vou fazer o seguinte. Int, ou melhor, return resultado, ok? E para isto apenas para que saia daqui o erro. No meio desta implementação que aqui está é que eu vou então fazer a operação que me vai permitir substituir todos os métodos anteriores. E para isso o que eu vou colocar aqui é o seguinte. Vou colocar aqui, em primeiro lugar, a parcela 1. Int parcela 1. Depois, int parcela 2. E a seguir eu vou colocar, por exemplo, uma string operação. Ok? E o que é que eu vou fazer então com esta assinatura aqui tão complexa? Eu tenho aqui 3 parâmetros no meu método. As 2 parcelas que vão estar envolvidas nas operações matemáticas e depois aqui uma string que vai definir o tipo de operação. O que eu vou fazer agora aqui é muito simplesmente o seguinte. Vou colocar aqui uma estrutura condicional, que nós já tivemos a ocasião de ver nos vídeos anteriores como é que se processa. Ora, neste caso concreto eu posso definir aqui num mecanismo chamado switch. E no switch eu vou dizer o seguinte, eu vou querer analisar então o valor da minha variável operação. Okay? E nesta circunstância, o que é que o meu switch vai fazer? Case, isto é, no caso da minha string ter ali operação, ou na operação dizer adição, e vamos escrever assim sem sinais e sem acentuação, caso seja adição, o que eu vou fazer é resultado é igual a parcela 1 mais parcela 2.
e depois break. Ok? E vamos ter então aqui criado ou implementado o código que vai permitir executar a adição. E agora simplesmente vou fazer o seguinte. Vou copiar e vou colocar aqui a subtração, multiplicação e agora aqui a divisão. E neste caso então eu só tenho aqui que substituir os sinais, neste caso menos, aqui o asterisco da multiplicação e aqui a divisão da parcela. E reparem como rapidamente eu construí aqui apenas num método toda a implementação que me permite reduzir a assinatura da minha classe, as assinaturas da minha classe, a um único método que se chama operações e que permite este método fazer qualquer tipo de operação. Ok? Neste caso, as 4 genéricas. Ora, reparem então agora o seguinte, quando eu venho aqui int resultado é igual a calculadora ponto e apenas tenho aqui operações. E quando eu abro aqui o espaço, eu tenho então o pedido de 3 parâmetros, parcela 1, parcela 2 e operação. Na parcela 1 vou colocar 10, na parcela 2 vou colocar 5 e na operação vou colocar aqui, como é uma string, vou colocar adição. Ok? Vamos aqui fechar aqui a nossa implementação e agora simplesmente temos aqui a apresentação do resultado. E por conseguinte, se eu agora executar e se não tiver qualquer espécie de erro, reparem o que é que vai acontecer. Temos aqui 15, que é o resultado da adição aqui nas operações. Se eu, no entanto, tiver aqui a subtração, então neste caso eu vou ter o resultado que é 5. Se eu tiver aqui a multiplicação, vamos executar e vamos ter aqui 50. 10 a multiplicar por 5. E se eu colocar aqui a divisão, vamos ter o resultado 2, que é 10 a dividir por 5. Ok? Ora, tudo isto muito direto, muito simples. Mas vamos imaginar que eu aqui coloco uma palavra que é nada. O que é que vai acontecer? Bom, vamos ter aqui um resultado menos 1. Menos 1 porquê? Porque eu tinha definido inicialmente aqui o resultado como sendo igual a menos 1. E como no texto introduzido neste parâmetro operação não apareceu qualquer termo que possa ser identificado com qualquer um destes casos, por defeito o resultado foi igual a menos 1. Eu poderia salvaguardar aqui esta circunstância da seguinte forma. Poderia colocar aqui um default. E neste caso, no default, significa que caso não exista nenhuma identificação de operação coincidente com estes termos que aqui estão, resultado vai ser igual a menos 1000, por exemplo. Isto para indicar que há aqui uma espécie de um erro, ok? E depois, obviamente, eu aqui tenho que colocar break. E vamos ter então aqui na execução do nosso código menos 1000, o que nos indica que há aqui um erro. Obviamente que eu poderia aqui especificar algumas implementações adicionais, neste caso, por exemplo, operações apenas ser executadas se de facto existir um destes tipos de termos, mas de facto não existe. E por conseguinte, eu não vou aqui estar a aprofundar muito mais este esquema. Vou, no entanto, fazer aqui uma segunda implementação diferente utilizando um outro mecanismo, que neste caso é o if. Eu vou aqui simplesmente comentar todo este código, ok? E vou aqui reduzi-lo, ou melhor, vou copiá-lo, eu não quero aqui complicar muito as coisas. Vamos aqui copiar este código, vamos retirá-lo daqui deste espaço. Vamos colocá-lo aqui da parte de baixo, não incomoda ninguém, porque eu quero que ficamos com uma percepção muito rigorosa sobre o tamanho do código que nós escrevemos. Vamos fazer o mesmo tipo de operação, mas neste caso utilizando uma estrutura if, then, else. Okay? Então, neste caso, if operação, que é, então, a variável do tipo string que ali está. Se a operação for igual a adição, então, neste caso, o que é que vai acontecer? Eu vou colocar aqui simplesmente resultado é igual a parcela 1 mais parcela 2. Ok? Agora, else if operação igual a subtração. Então, nesta circunstância, eu venho aqui copiar este texto
e vamos colocar aqui o menos. Depois o else if, duas vezes, temos aqui a multiplicação, e atenção que aqui já ia dar um erro, multiplicação, e depois temos aqui a divisão, e apenas falta aqui alterar os sinais. Okay? E reparem como, de outra forma, eu tenho também o mesmo mecanismo. Obviamente que eu agora, para executar e testar, eu aqui vou colocar, por exemplo, a multiplicação. Vamos executar, e se não houver qualquer erro na nossa programação, vamos ter também o resultado desejado, e cá está ele, 50, que é o resultado da multiplicação de 10 por 5. Vamos, no entanto, criar uma outra implementação na nossa classe que nos permite obter o mesmo resultado, ok? E nesta circunstância concreta eu vou fazer o seguinte, vou aqui novamente eliminar todo este código, ou neste caso vou simplesmente colocá-lo como comentário para depois o colocar aqui ao fundo. Ele vai ficar aqui para quando o projeto for distribuído ter aqui todo o código implementado, ok? Vamos aqui então colocar um comentário aqui, vamos copiar, vamos eliminar todo o código e vou colocá-lo aqui em baixo, ok? Eu sei que ele não está completo, mas ficaremos aqui sempre com o resquício de todos os blocos de código. Ora, neste caso eu tenho aqui então public int operações, parcela 1, parcela 2 e string, o string operação. Reparem o que é que eu posso fazer, pegando nos exemplos que eu utilizei nos vídeos anteriores. Eu posso criar aqui métodos privados, private, int, adição. E neste caso, eu não vou definir aqui nenhum parâmetro. E já vamos perceber porquê. Vamos ver como é que eu vou dar a volta a isto. Esta adição vai simplesmente fazer o seguinte. Return, parcela 1, mais parcela 2. E dir-me-ão assim, ok, mas porquê que está a aparecer aqui um erro? Bom, porque dentro da adição não existe a variável parcela 1 nem parcela 2. Ela só é reconhecida no interior deste bloco de código. Eu já vou mostrar como é que nós vamos resolver esta questão. Vou simplesmente aqui fazer o seguinte, vou copiar tudo isto, temos aqui uma privada, ou neste caso um método privado chamado subtração, que vai retornar parcela 1 menos parcela 2. Temos aqui a multiplicação. E cá temos então o asterisco. E temos finalmente a adição. Neste caso não é adição, é a divisão. E temos aqui então a barra. Ora, o que acontece então de facto é que nesta estrutura do código eu tenho 4 métodos, como existiam inicialmente, mas eles são privados. E sendo eles privados, eu não tenho acesso a estes métodos a partir da minha classe aqui básica, ou do meu objeto. Portanto, o resultado, ponto, e reparem, eu continuo a ter apenas aqui o quê? Agora, neste momento, eu até nem tenho rigorosamente nada. Não tenho aqui nenhum comando. Tenho aqui o equals, compare, etc, etc. Ora, temos aqui então um problema, ok? Ou melhor, eu fiz aqui mal, eu fiz resultado, temos aqui calculadora, agora sim, e temos aqui operações apenas. Apesar de termos lá 5 métodos, porque os métodos estão aqui, há operações que é público e depois já todos os outros que são privados e que executam cada uma das operações matemáticas. Ora, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente dizer o seguinte, se a operação for igual a um determinado valor, então executa a adição e retorna a adição. Ora, então eu vou fazer o seguinte. If operação igual a adição, então o que ele vai fazer é return adição. Ok? Return adição vai fazer o quê? Vai retornar o valor que é devolvido pela execução deste método. Ok? Portanto, ao chegar aqui o código, ele vai saltar para esta linha, vai executar este método e vai devolver o valor. Continuamos com este problema por resolver, mas eu já irei mostrar o que é que vamos fazer. Caso contrário, if, neste caso, if, else, ou else if, neste caso, else if, operação igual a subtração, então vamos ter return subtração. E vamos agora copiar
e colar aqui multiplicação, e neste caso temos aqui a multiplicação. E aqui vamos ter a divisão. Okay? E aqui vamos também alterar para divisão. Ora, o que é que acontece aqui neste caso? Eu tenho toda a minha lógica do código implementada, mas tenho aqui o erro das parcelas. E parcelas já verificamos que elas não aparecem aqui, ou pelo menos dá aqui um erro. Porquê? Porque eu não consigo aqui ter a visibilidade de parcela em todo o escopo da minha classe. Isto é, a minha classe começa aqui e termina aqui no fundo, mas parcela 1 e parcela 2 apenas existem dentro deste espaço aqui. Ora, como é que eu vou fazer então aqui neste caso? Eu posso definir simplesmente da seguinte forma: int p1 e int p2. Ora, int p1, sendo que p1 é a parcela 1 e p2 é a parcela 2. Neste caso, as variáveis não estão públicas, o que quer dizer que também não temos acesso a elas através dos nossos objetos criados a partir desta classe. Depois, o que eu vou fazer aqui é simplesmente o seguinte: antes de executar as operações, eu vou indicar que o valor de P1 é igual a parcela 1 e o valor de P2 é igual à parcela 2. Ora, reparem então o seguinte: neste caso, P1 é igual a parcela 1, P2 é igual a parcela 2. E reparem o que é que vai acontecer a partir deste momento. Vamos aqui alterar parcela 1 para P1, parcela 2 para P2. Ok? P1, P2. Okay, vamos aqui tirar. Vamos colocar aqui P1, P2. E vamos colocar aqui também P1, P2. Eu irei já depois de seguida explicar que há uma forma de nós mantermos o nome das variáveis, mas já lá vamos a isso. Finalmente, apenas indicar que há aqui um erro no operações. Porquê? Porque ele vai devolver um valor inteiro. Então a melhor forma é fazer o seguinte: int resultado igual a 0, por exemplo. Okay? E agora simplesmente fazer o seguinte: resultado é igual a adição. Eu vou selecionar e copiar todos estes valores e agora faço simplesmente isto. Reparem. Tenho já aqui todos os dados alterados e para resolver aquele erro de operações vou pôr aqui return resultado. Okay? E com isto eu estou a querer mostrar apenas a plasticidade do código de programação. Portanto, criei aqui um método que gere ou faz a gestão de todas as operações e que depois vai pedir a cada um dos métodos privados que execute consoante o termo que eu indiquei em operação. Vamos verificar se aqui a nossa classe está a funcionar em pleno. Uma vez que aqui deixámos ficar multiplicação 10 por 5, vamos executar, vamos verificar se há algum erro ou não, e cá está 50. Se eu colocar aqui a divisão, vamos executar e vamos ter o resultado 2. E, portanto, desta forma nós conseguimos ver qual é a plasticidade aqui desta escrita de código dentro das classes. Apenas para terminar, referir aqui um aspecto que é interessante e que nós iremos ter a ocasião de aprofundar mais para a frente. Vamos imaginar que em vez de P1 e P2 eu quero ter mesmo parcela 1, parcela 2. Quer aqui, quer ali, quer em todo o resto do código. Bom, eu vou primeiro aqui mostrar um mecanismo muito interessante que o C#, ou neste caso o Visual Studio, mais concretamente, tem para nos auxiliar na alteração dos textos. Vamos imaginar que eu quero alterar a variável P1 para parcela 1. Reparem o que é que eu vou fazer. Eu vou escrever aqui parcela 1. E imediatamente o que vai acontecer é o seguinte: eu vou querer que todas as variáveis que tinham a designação P1 passem a chamar-se parcela 1. Então reparem o que é que vai acontecer. Há aqui uma pequena lâmpada, muito interessante, mas que eu vou agora utilizar é aqui à frente. Eu vou colocar o cursor sobre este espaço e esta lâmpada vai aqui aparecer. E esta lâmpada me diz-me, ok, há aqui qualquer coisa que eu posso fazer. Eu vou clicar aqui nesta seta e ele vai me dizer, quer renomear P1 para parcela 1? E reparem como à frente ele me vai dizer onde é que os nomes vão ser alterados. E sim, eu quero que isso seja alterado. Isto é, esta era a escrita anterior, esta será a nova escrita se eu optar por alterar. Então eu vou clicar aqui e automaticamente, reparem, há aqui
uma alteração, que eu não quero que ela seja automática, eu já vou explicar porquê. Ok, vamos aqui eliminar, mas reparem que automaticamente todos os valores de parcela 1 foram aqui alterados automaticamente. Ora, vamos aqui colocar então parcela 2, colocar ali o cursor por cima, selecionar aqui a setinha e dizer, sim senhora, renomear de P2 para parcela 2. Ok? Cá está. Temos então aqui tudo novamente como deve ser. No entanto, nós temos aqui um problema e que aqui estava já a ser resolvido de forma automática, mas eu quero apresentá-lo aqui de forma explícita. Como é que isto se resolve? Porque se eu disser parcela 1, estando-me eu a referir aqui a este valor, vai ser igual a parcela 1, eu vou ter aqui um conflito de interesses. Ok? Porquê? Quando eu me refiro a parcela 1, o sistema não vai interpretar que eu me esteja a referir a este. Vai sempre interpretar que eu me estou a referir a este. E reparem, por isso é que ele vai sempre assinalar aqui, quando eu tenho aqui selecionado este espaço, vai sempre assinalar que está a referir a este e não àquele. Ora, para que eu possa manter dois nomes de variáveis exatamente iguais, eu posso simplesmente usar o termo this. This parcela 1. E quando eu faço this parcela 1, reparem, eu estou já a referir-me à variável que faz parte da raiz da classe. Então eu tenho this parcela 1 é igual a parcela 1, significa que esta parcela 1 daqui é igual à parcela 1 dali. Então da mesma forma, this ponto parcela 2, que é esta parcela que aqui está, vai ser igual a parcela 2. E nesta circunstância eu tenho o meu problema resolvido, tenho aqui toda a implementação do código, parcela 1 não está relacionada com esta parcela 1, mas sim com aquela que ali está. E portanto, se eu executar e não tiver rigorosamente nenhum erro, vamos ter aqui o nosso exercício terminado. E cá está então, no próximo vídeo iremos continuar a falar em maior detalhe sobre estes mecanismos e sobre a criação de diferentes tipos de métodos, utilização de parâmetros, etc.